Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, a partir do capítulo 12, versículo 28 em diante. Marcos foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Primeiro evangelho, pastor, não é Mateus? Não, Mateus está na ordem por causa do motivo pelo qual foi escrito, mas Marcos foi o primeiro a ser escrito e ele serve de referência até para outros escritos, bem como fonte de consulta provavelmente para Lucas para escrever o evangelho e escrever também o Atos dos Apóstolos. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28, logo no início ele faz uma narrativa de outro fato que vou fazer menção daqui a pouco, prestem atenção. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. Quem amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Amém? Vamos orar? Senhor, coloca no nosso coração a palavra e a vontade do Senhor. Ilumina-nos, ó Deus, para que entendamos a palavra do Senhor e a queiramos como referência para a vida de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Logo nas primeiras linhas do texto que nós lemos, ele faz uma referência interessante. Escrevendo aqui, Marcos se aproxima dele e diz, um homem diz assim: boa resposta, a resposta que o Senhor deu. Que resposta era essa? Está fazendo referência o trecho que começa no versículo 18 do próprio capítulo 12. Eles queriam de alguma maneira surpreender Jesus, colocar Jesus em dificuldade, fazendo alguma pergunta difícil que entendiam eles, Jesus não poderia responder. Isso era comum, vai atravessar os séculos e depois vai entrar pela Idade Média, depois vem pelo período do arcadismo, antes do barroco, o arcadismo, o parnasianismo, o romantismo e depois o modernismo e o pós-modernismo que nós vamos caminhando, vamos vivendo, período esse identificado para esse tempo. Sempre alguém quer fazer uma pergunta achando que o outro não terá condições de responder. E é isso que alimenta os debates na televisão, no rádio, nas reuniões, nos fóruns, nas audiências. Sempre alguém acha que vai encontrar um caminho que o outro não vai conseguir responder. Houve um grupo específico na história da humanidade que se dedicou a produzir perguntas desta natureza. Os racionalistas cristãos, por exemplo, eles faziam uma pergunta interessante, perguntavam ele: Deus é capaz de construir uma pedra tão grande que ele não possa carregar? Bem, se ele puder fazer a pedra e não puder carregar, então ele não é Deus. E aí a pessoa pensava na pergunta e dizia: pode. Então eles diziam: então ele não é Deus, se ele não pode carregar a pedra. E aí a pessoa pensava, dizia, de novo e dizia: não pode. Então o racionalista dizia: então ele não é Deus, se ele não pode fazer a pedra. Ou seja, de uma maneira ou de outra, ele induzia a pessoa a uma resposta
que colocaria essa pessoa de certa forma em dificuldade. E eles aqui nesse tempo, eles querem fazer uma pergunta que coloque Jesus em dificuldade. Então lá no versículo 18 do capítulo 12, eles se aproximam de Jesus e dizem exatamente assim, foi a resposta que foi feita referência no texto que lemos. Alguém se aproxima de Jesus e diz assim: mestre, Moisés disse lá na lei que se um homem casar com uma mulher e esse homem vier a morrer, essa mulher ficar viúva, ela deverá casar com seu irmão mais novo abaixo dele, imediatamente abaixo dele. Ou seja, você que é casada, se seu marido morresse, você ficaria para o irmão dele mais novo abaixo dele, na ordem, aquele que estaria na fila esperando o irmão morrer para ele ficar contigo. E aí você vai dizer: mas que negócio é esse, pastor? É porque não havia projeto social, não havia INSS, não havia SUS, não havia casa de repouso, não havia qualquer lugar onde as viúvas pudessem ir. E Moisés legislou que quem deveria cuidar e ficar com a mulher deveria ser o irmão, para que ela tivesse amparo. Essa é uma questão legal e também religiosa. Então ficaria abaixo. Se eu morresse, por exemplo, Alicimar ficaria com Gelson, meu irmão, abaixo de mim. E ela já disse ali: de jeito nenhum, pode ter certeza que não. Não é isto? Então, essa era a realidade do Velho Testamento. Eles se aproximaram de Jesus e disseram: como Moisés disse, o homem morreu. E aí então, a mulher ficou com o irmão, eram 7 irmãos, ficou com aquele que era abaixo dele. Mas esse também morreu. E aí ela ficou com o outro, que era abaixo desse que morreu. E aí esse também morreu, e diz o texto a partir do versículo 18: todos os 7 morreram e ela ficou viúva. Eu que não casaria com ela de jeito nenhum, né? Acho que nem você. Mas aí eles dizem assim: Senhor, quando chegar na eternidade, no céu, eu pergunto ao Senhor de qual deles ela será esposa. Olha a astúcia. Jesus olha para eles e diz: vocês se enganam porque vocês não conhecem as Escrituras Sagradas. No céu ninguém casa, nem se dá em casamento. Vocês estão considerando o céu sob a perspectiva da vida aqui. Nós temos uma coisa chamada universo de significação, que está na nossa cabeça. De tudo que nós já vimos e ouvimos, nós acumulamos, e esse é o nosso universo de significação. E nós imaginamos algumas coisas relacionadas ao céu com essas coisas que nós vivemos e experimentamos aqui. Alguém me disse dias atrás na classe: pastor, como que vai ser no céu? Eu vou ter esse corpo que eu tenho? A pessoa perguntou. Eu disse: não. Por que não, pastor? Porque é simples. Imagina alguém que morreu com 105 anos de idade, encurvado, velho, e aí chega no céu, vai ficar a eternidade toda encurvado, velho, andando de um lado para o outro no céu. Você já imaginou? E o outro que morreu com 3 anos de idade, daqui 1 milhão de anos ele ainda é uma criancinha de 3 anos de idade. É claro que não será assim. Nós julgamos a partir do nosso entendimento, do nosso universo de significação. E eles disseram: de quem vai ser essa mulher? Jesus disse: de ninguém. No céu não se casa, nem se dá em casamento. Então um do meio da multidão se aproximou e disse: o Senhor respondeu bem. Eu ouvi a resposta que o Senhor deu à pergunta dele, mas eu quero saber do Senhor uma coisa: qual é o maior de todos os mandamentos? Só isso que eu quero saber do Senhor. O Velho Testamento tem 613 mandamentos. Vou repetir: 613 mandamentos. E ele disse: eu quero saber do Senhor qual é o maior de todos eles. Jesus olhou para ele e disse: café é o maior de todos eles.
vai dizer para mim, café, isso foi o método que eu ajudei, que eu guardei, usei para poder guardar esse versículo. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. C, alma. A, força. F, entendimento. Café. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Você nunca mais vai esquecer. E aí ele ficou olhando para Jesus e disse: o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, ou seja, é tão importante quanto o primeiro. Você vai amar o próximo como a você mesmo. Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos são iguais, eles são ímpar, e você tem que cumprir, você tem que obedecer. E aí ele disse: é verdade, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. O grande desafio da vida é conseguir amar a Deus acima de todas as coisas no mundo hedonista, no mundo onde as pessoas estão mais voltadas para o prazer, mais voltadas para a realização pessoal, satisfação pessoal, estão muito mais inclinadas a dizer: gostei, não gostei, não vou mais, não gostei, não quero mais, está demorando muito. Nós nos acostumamos a pensar em nós e não no outro. Quando a moça disse, a Tayane disse aqui, a doutora Tayane disse aqui, eu quero fazer o bem ao outro, quero servir ao próximo, quero abençoar a vida do próximo. Jesus disse que esse é o maior de todos os mandamentos. Amar o outro, dedicar a sua vida para o bem do outro, ajudar o outro. E aí você vai dizer para mim: pastor, não é possível amar o próximo como a mim mesmo. E quando Jesus está falando do próximo, ele não está falando do seu pai, não está falando da sua mãe. Jesus está falando de qualquer pessoa que estiver ao seu redor, próxima de você, com quem você possa fazer contato. Porque amar o pai ou amar a mãe já é uma tarefa relativamente fácil, mas não é tão fácil, dependendo de quem seja. Agora Jesus está dizendo: amar o próximo pode ser aquela pessoa que faz mal a você, que fala mal de você, pode ser aquela pessoa que implica e procura prejudicar você na sua jornada. Jesus está dizendo: esse é o maior mandamento, amar essa pessoa, mas amar essa pessoa como você ama a você mesmo. E aí você diz: pastor, fora de cogitação, não dá para fazer isso, não dá para amar a pessoa que tenta me prejudicar e ainda mais amar como eu amo a mim mesmo. Eu classifico os mandamentos de Jesus em dois grupos. Junta todos eles e coloca um grupo do lado direito e um grupo do lado esquerdo. Dois grupos só, todos os mandamentos. Os mandamentos possíveis e aqueles que não são realizáveis, ou os realizáveis e os não realizáveis. Se alguém te bater de um lado, oferece também o outro lado do rosto para ele bater também. Você vai dizer: isso eu não faço não. Amar a Deus acima de todas as coisas 24 horas por dia é difícil, não dá para fazer isso não. Amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, pastor, aí mesmo que não dá. Eu tenho uma ilustração que vai facilitar o seu entendimento. Imagina que eu tenho aqui uma caixa de som e ela pesa 15 quilos. E eu digo ao rapaz que está operando o som, digo assim: pega essa caixa de retorno de 15 quilos e coloca lá fora, por favor, que nós vamos precisar dela. E ele sai do lugar dele, ele vem, é pesado 15 quilos, são pesados 15 quilos, e ele pega esse peso, e ele leva, coloca lá fora, e quando ele volta diz: pastor, eu já fiz, é um mandamento realizável. E eu digo a ele: tem uma outra aqui de 400 quilos, pega por favor e coloca lá fora, ao lado da outra de 15 quilos. E aí ele ouve, ele olha para a caixa, e ele
olha para a caixa de novo, ele olha para mim, ele olha para a caixa, e ele sabe que ele não aguenta carregar 400 quilos, mas ele vem, ele abraça a caixa, ele roda com ela aqui na plataforma, ele puxa para lá, ele puxa para cá, e ele faz um esforço tremendo. E aí ele diz: pastor, eu não consigo carregar 400 quilos. E eu digo a ele: eu sabia. E ele diz: e por que o senhor mandou que eu carregasse 400 quilos? E eu disse a ele: eu sabia que você não aguentava, mas eu queria saber se você iria tentar. Quando Jesus diz que eu devo amar essas pessoas, Ele quer saber se eu vou tentar, se eu vou me aproximar na tentativa de fazer aquilo que Ele mandou. Se eu vou me aproximar dessa pessoa, se eu vou perdoar, por exemplo, os pecados dela, se eu vou dar a ela a oportunidade de começar de novo, porque perdoar é dar a oportunidade à pessoa de começar de novo, sem cobrar dela coisa alguma que ela tenha feito. Deus vai olhar e vai dizer: eu quero saber se você tentou algo que não era realizável. Quando você puder, você entender, comece a tentar realizar algo que não será realizável. Tente fazer algo que você sabe que você não vai conseguir fazer, mas comece a fazer. E cada vez que você tentar, você vai se aproximar da linha do realizável. É isso que ele está dizendo. Amar ao próximo como a mim mesmo é não realizável, mas é tentável. Eu posso tentar.